Oi, aqui é o Dr. Felipe Chiodini. Vamos falar sobre dor? Hoje eu vou falar um pouco sobre as escalas de dor. Quando você tem um paciente sob os seus cuidados, você precisa avaliar a dor dele de alguma forma. Existem várias escalas e quando usar cada uma delas. Então, para adultos e crianças maiores, já alfabetizadas, existem as escalas que são usadas mais comumente na prática clínica. Então, a primeira delas é a escala visual numérica, onde a gente pede para o paciente falar um número entre 0 e 10. E aí é importante você deixar bem claro que 0 é nenhuma dor e 10 é o máximo de dor que ele consegue imaginar que exista. Alguns pacientes confundem e acham que 10, 9 é uma nota boa, o tratamento está dando certo. Então, por isso é importante você apresentar a escala antes para ele. Outra escala que também pode ser usada para esse público é a visual analógica, onde você pede para o paciente apontar numa régua o quanto ele está sentindo de dor. O começo da régua seria o 0 e o final da régua seria uma dor muito intensa, o equivalente ao 10. Essa escala ela não é numerada de 0 a 10, ela é só uma régua sem números. E ela é pouco usada na prática clínica e mais usada em pesquisa, porque você consegue medir a distância do 0 da régua até onde o paciente apontou a dor dele e ver como isso varia com o tratamento. Alguns pacientes têm dificuldade de entender essas escalas, e aí a gente pode usar outras escalas, como por exemplo a de descritores verbais, que o paciente fala que está sem dor, com dor leve, moderada, intensa ou até insuportável. É uma escala mais qualitativa e não tanto quantitativa. E a gente pode perguntar associada a outras escalas ou quando o paciente tem muita dificuldade de dizer um número nas outras escalas, perguntar ela isoladamente. Outra escala que também pode ser usada nos pacientes que têm mais dificuldade de entender as escalas anteriores é a escala de faces, onde tem uma face no começo da escala sorridente e uma face no final da escala que tenta passar um sentimento de dor importante. Entre essas duas, tem várias faces intermediárias. E você pede para o paciente apontar aquela face que ele acha que corresponde mais ao que ele está sentindo de dor. Existem as versões mais adultas, que são até usadas em pesquisa, e existem inclusive algumas versões kids, com personagens de desenho animado e outras coisas assim. Essas foram as escalas mais usadas na prática, mas existem algumas outras muito mais específicas. Por exemplo, pacientes entubados em UTI ou mesmo em situação grave, existe a escala BPS, que é usada especificamente para esses pacientes. Em crianças pré-escolares, que não têm a mesma alfabetização, o mesmo desenvolvimento de uma criança mais velha, existe uma escala específica para elas, que é a escala FLAC. E para adultos com demência ou alguma outra alteração cognitiva, existe uma escala específica, que é a PNADE. Essas três últimas escalas a gente usa em algumas situações muito específicas e não são a maior parte na prática clínica. O importante é você usar a escala certa para o paciente certo. E o grau de dor resultante da aplicação da escala, ele é muito legal. E o que é legal também, é importante, é você ver a evolução desse grau de dor com o tratamento. Ou seja, de um dia para o outro, aplicando a mesma escala, o paciente relata menores níveis de dor. É isso, até o próximo vídeo.